Olá pessoal, vamos fazer alguns exercícios de função oferta e função demanda. A função oferta está relacionada ao comportamento do vendedor e a função demanda está relacionada ao comportamento do consumidor. Exercício 1. As funções de oferta e demanda de um produto são respectivamente P igual a 200 mais 4x e P igual a 1000 menos 2x. Então a primeira função é a função oferta, então esse preço é o preço da oferta, tá? E a segunda função é a demanda, então esse é o preço da demanda. Item A, precisamos determinar o gráfico da oferta. Item B, o gráfico da demanda. Item C, o preço de equilíbrio. E o item D, a quantidade de equilíbrio. Ok? Uma coisa que é importante observar deste exercício é o seguinte, ó. Ambas as funções, tá, representam funções do primeiro grau, porque o maior expoente da variável x vale 1. Então são funções do primeiro grau, tá? Se são funções do primeiro grau, eu sei que o gráfico é uma reta, tá certo? E além disso, eu sei outras informações interessantes. Por exemplo, ó, a definição de uma função do primeiro grau é do tipo y é igual a x mais b, tá? Onde aqui o maior expoente da variável x vale 1. Então é uma função do primeiro grau, o gráfico é uma reta. Uma coisa interessante aqui, ó, é o seguinte, que esse A, ele é o coeficiente angular, tá? Pelo fato de A ser o coeficiente angular, ele é responsável pela inclinação da reta. Se o A for maior que zero, eu tenho uma inclinação positiva, eu tenho uma função crescente, tá? E a função crescente, ela está relacionada, né? Ela é a função oferta, tá bom? Se A for menor que zero, A menor que zero, eu tenho uma inclinação negativa, tá? Então eu tenho uma função decrescente. E aí a função decrescente é a demanda, ok? Então, ó, a função oferta, eu espero que tenha este comportamento gráfico, né? Quando eu terminar de fazer o gráfico, eu espero um gráfico com uma inclinação positiva, e quando eu fazer o gráfico da demanda, eu espero que tenha uma inclinação negativa. Eu tenha esse tipo de reta, tá ok? Uma coisa importante observar, né, que como esse A acompanha o x, observando aqui a primeira função, ó, quem acompanha o x é o 4. Então, de fato, por ser maior que zero, uma inclinação positiva, então de fato é a oferta. E a segunda função, ó, quem acompanha o x é o menos 2. Então a inclinação aqui é negativa. Então por isso essa função é a função da demanda, tá? Precisamos fazer os gráficos, tanto da oferta quanto da demanda, e depois determinar o preço de equilíbrio e a quantidade de equilíbrio. Vamos fazer o gráfico da oferta e da demanda no mesmo plano cartesiano, tá? E a maneira mais prática de fazer isso é determinando o ponto de equilíbrio, tá? O que é o ponto de equilíbrio? É quando você tem o gráfico da oferta, você tem o gráfico da demanda, né? Os gráficos possuem comportamentos diferentes porque as inclinações são diferentes, tá certo? Então, eles vão se encontrar em algum momento. E aí esse ponto aqui, ó, é o ponto de equilíbrio. Então vamos utilizar este ponto, tá? E depois mais um ponto para cada uma das funções para determinar os seus respectivos gráficos. Muito bem. Dando continuidade, tá? Então queremos determinar o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é quando ocorre, né? O ponto de equilíbrio ocorre quando a função oferta é igual à demanda para um determinado preço, né? Esse preço da oferta vai ser igual ao preço da demanda. E aí quem é o preço, né, da oferta? É dado por 200 mais 4x. E quem é o preço da demanda? É 1000 menos 2x. Ok? Então vamos lá. Ó.
Eu quero determinar o ponto de equilíbrio, tá? E aí eu caí numa equação do primeiro grau. Deixa eu dividir aqui a minha tela. Vamos lá. Eu preciso isolar a variável x, então vamos manter o x do lado esquerdo. Então aqui vai ficar 4x. Aí esse 2x vai para o outro lado com a operação inversa da subtração, então vai ser uma adição. Esse 1000 não mudou de lado e esses 200 vai para o outro lado com a operação inversa da adição, que é uma subtração. Você tem 4x, você tem 2x, você tem 6x. Você tem 1000 e deve 200, você vai ficar com 800. O 6 está multiplicando o x, o inverso da multiplicação é uma divisão, então vai ficar 800 dividido por 6. Perceba que dá para dividir por 2, então eu vou dividir por 2 em cima e embaixo, vou simplificar essa fração, vai ficar 400 dividido por 3. Então isso aqui é a quantidade de equilíbrio, tá? Então recapitulando aqui, ó, ponto de equilíbrio, tá? O ponto de equilíbrio eu tenho que ter exatamente um ponto, tá? E todo ponto na matemática tem que ter coordenada x e coordenada y. A coordenada x estamos denominando de quantidade de equilíbrio. E a coordenada y é o preço de equilíbrio. Então, dessa forma, a quantidade de equilíbrio eu já acabei de determinar, que é 400 dividido por 3, tá? Então vai ficar assim, ó. 400 dividido por 3. E falta eu determinar a componente y, que é o preço de equilíbrio, tá? Como é que eu faço, né? Como é que eu determino o preço de equilíbrio? Bem, se eu já conheço a coordenada x, basta eu substituir em uma das funções. Se eu substituir aqui, eu vou encontrar o preço da demanda, e se eu substituir aqui, eu vou encontrar o preço da oferta, tá? E ambos os preços serão iguais. E esse preço tem um nome específico, que é o preço de equilíbrio. Então, muito bem, ó. Então vamos fazer o seguinte. Se o meu x é igual a 400 dividido por 3, então, o que vai acontecer é o seguinte. Eu vou substituir na expressão da oferta. O preço da oferta é dado por 200 mais 4x. O preço da oferta é igual a 200 mais 4 vezes x, que é 400 dividido por 3. E aí eu sei que debaixo desse 4 tem o número 1. Então, continuando, o preço da oferta é igual a 200 mais multiplicação de fração, numerador com numerador, 4 vezes 400 dá 1.600, dividido 1 vezes 3, né? Denominador com denominador me dá 3. Preciso somar essas duas frações. Lembrando aqui debaixo do 200, tá? Eu tenho o número 1. Então, o MMC de 1 e 3 é o próprio 3. Então, continuando, o preço da oferta vai ser o próprio 3, correto? E aí, uma vez que eu calculei, né, o MMC, que é o próprio 3, eu vou dividir pelo de baixo e vou multiplicar pelo de cima, o MMC que eu encontrei. 3 dividido por 1 é 3, vezes 200 vai dar 600. Soma, 3 dividido por 3 é 1, vezes 1.600 dá 1.600. 1.600 com 600 é 2.200, então o preço da oferta é 2.200 dividido por 3. E isso daqui é o preço de equilíbrio, tá certo? Muito bem. Preciso calcular mais uma vez o preço de equilíbrio? Não, tá? Eu substituí na função oferta e já determinei o preço de equilíbrio, tá? Se você ainda quiser substituir na outra função, você vai perceber que o resultado é o mesmo, porque você igualou essas duas funções. Você disse que o preço era o mesmo, tá? E quando o preço é o mesmo, isso só acontece por uma quantidade específica, que é esse x. Então, esse x recebe o nome de quantidade de equilíbrio, e uma vez substituindo em uma dessas duas expressões, você vai encontrar o P, e esse P é igual para essas duas funções, para esse x específico. A título aqui de curiosidade, tá? Eu vou substituir também esse x na outra função, para você perceber que o preço vai ser o mesmo, tá? Mas não é necessário, tá? Vamos lá, ó. Então aqui vai ficar, se o meu x, né, é 400 dividido por 3, então, tá? O
que iremos fazer aqui? Eu vou substituir agora na função demanda. A função demanda é dada por 1000 menos 2x. Então, o preço da demanda será dada por 1000 menos 2 vezes x, que é 400 dividido por 3. O preço da demanda, 1000 menos, debaixo aqui do 2 tem 1, multiplicação de fração, numerador com numerador dá 800, denominador com denominador dá 3. Agora eu tenho uma subtração de duas frações, cujo MMC é o próprio 3. Então o preço da demanda é igual a 3. Uma vez que eu encontrei o MMC, divide pelo numerador e multiplica, divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. 3 dividido pelo de baixo dá 3 vezes 1000, 3000. Menos 3 dividido por 3 é 1 vezes 800, 800. Olha, 3.000 dividido menos 800 dá 2.200, 2.200 dividido por 3. Então, o preço da demanda é 2.200 dividido por 3. E aqui esse é o preço de equilíbrio, que é exatamente o preço da oferta, correto? Então, muito bem. Ó, esse x que eu encontrei é a quantidade de equilíbrio, tá? Esse preço que eu encontrei para o x, que é a quantidade de equilíbrio, é o preço de equilíbrio, tá certo? E para esse mesmo x, que é a quantidade de equilíbrio, substituindo na outra função, que não era necessário, tá? Porque aqui você já tem a quantidade de equilíbrio e o preço de equilíbrio, mas caso você queira verificar, tá? Você iria perceber que de fato é o mesmo valor, tá? Tanto é que veio dessa igualdade que foi imposta pela definição de ponto de equilíbrio. Tá? Então, respondendo aqui, ó, a quantidade de equilíbrio é 400 dividido por 3 e o preço de equilíbrio, tá, é 2.200 dividido por 3. Tá? Então, tá aí, a gente já determinou a quantidade de equilíbrio, o ponto de equilíbrio, que é um ponto que será utilizado para a construção do gráfico. E agora vamos fazer o gráfico. Tá? O gráfico de quem? Queremos o gráfico da oferta e o gráfico da demanda. Então, vamos lá. Dando continuidade, eu vou escrever aqui, ó, só para a gente lembrar que o preço da oferta é dado por 200 mais 4x, 200 mais 4x, e o preço da demanda é dado por 1000 menos 2x. 1000 menos 2x. Muito bem. Então, vamos lá. Aqui. Eu vou iniciar a construção desse gráfico pelo ponto de equilíbrio, tá? Então, aqui eu tenho o eixo X, que representa a quantidade. Muito bem. Aqui eu tenho o eixo Y, que representa o P, né? Que é o preço. E eu quero fazer o gráfico da função oferta e da função demanda no mesmo plano cartesiano, né? Lembrando aqui que a coordenada x é 400 dividido por 3 e a coordenada y é 2.200 dividido por 3. Então, conectando a coordenada x e a coordenada y, esse ponto aqui já é o ponto de equilíbrio, que é comum à função oferta e que é comum à função demanda. Para construir o gráfico da oferta, eu preciso fazer uma tabela x, y, tá? E para fazer o gráfico da demanda, eu preciso fazer uma tabela x, y, tá? Muito bem. Lembrando, né, que o y é o preço. O y é o preço, tá? Quando eu coloquei 400 dividido por 3 na oferta, saiu o preço de 2.200 dividido por 3. Quando eu coloquei a quantidade, né, o x, 400 dividido por 3 na demanda, saiu um preço de 2.200 dividido por 3. Então, perceba que esse ponto é o ponto da oferta e esse ponto é o ponto também da demanda. Muito bem. E como eu preciso de mais uma coordenada, o valor mais indicado aqui, tá, como sugestão, é usar o zero. Tá? Então, quando eu utilizar o zero, ó, 200 mais 4 vezes 0. Vai dar 0, 200 mais 0 é o próprio 200. Tá certo? Muito bem. Onde que está o 0 e 200? 0 e 200 está aproximadamente aqui. Tá ok?
Então esse é o ponto da oferta. Então você tem esse daqui que é o ponto da oferta, tá? E você tem esse outro ponto aqui que é o ponto da oferta também, tá? Esse valor aqui, ó, aproximadamente, tá? 2.200 dividido por 3 dá aproximadamente 733,33, tá bom? Então, de fato, o 200 tem que ficar abaixo desse valor. E esse valor aqui, ó, é aproximadamente 400 dividido por 3 é 133,33, ok? Eu deixei na forma de fração, tá? Então eu sei que o 200 está abaixo dessa fração porque essa fração equivale a 733,33. Então, conectando esses dois pontos, eu acabei de fazer o gráfico da oferta, tá? Por que eu não posso fazer o gráfico assim, ó, tá? Matematicamente estaria certo, só que aqui, ó, perceba que aqui esse eixo é o eixo do x, aqui eu tenho x negativo. Então eu não posso ter quantidade negativa. E se você projetar essa parte aqui do gráfico no eixo y, você também vai ter um preço negativo, tá? Então o seu gráfico não pode ultrapassar o primeiro quadrante, tá? Então essa parte do gráfico não existe, tá bom? Sempre vai ficar restrito ao primeiro quadrante o gráfico da oferta, onde eu tenho preços de 0 a infinito e quantidade de 0 a infinito. Ou seja, preço e quantidade positivos, tá bom? Então, dando continuidade agora, a demanda, eu vou colocar aqui 0, tá ok? Então, vamos lá, vamos colocar aqui 0 para demanda. Se eu colocar 0, vai ficar 1.000 menos 2 vezes 0, vai dar 0. 1.000 menos 0 é o próprio 1.000. Então, esse daqui é um ponto para demanda, então, mais ou menos aqui, eu tenho 1.000, correto? Esse é um ponto da demanda, esse daqui é um outro ponto da demanda. Vou conectar esses dois pontos, tá? Conectando esses dois pontos, eu acabei de fazer o gráfico da demanda, ok? Então eu tenho agora os dois gráficos feitos, correto? E também respondido, né, a quantidade de equilíbrio, que é 400 dividido por 3, e o preço de equilíbrio, que é 2.200 dividido por 3. E esse ponto aqui, né, ele é o ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio. Ok? Então aí a gente terminou o nosso exercício. Ok? Espero que essa aula tenha te ajudado. Conheça mais sobre o nosso trabalho acessando o site ou siga-nos nas redes sociais. Se você gostou dessa aula, ajude-nos com o seu joinha ou o seu like. Lembre-se de inscrever-se em nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações de novas aulas. Isso é muito importante para fortalecer o projeto. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.